agora nós vamos começar a estudar, né? A morfologia e a anatomia, não de todos os vegetais, né? Todas as plantas, de uma forma geral, porque aqui, né? A morfologia, o estudo da morfologia e da anatomia, que é voltado para as drogas vegetais, né? Que vocês já sabem que são drogas vegetais, né? Que são as plantas medicinais. Então, a gente vai se voltar aqui para o nosso objeto de estudo, né, que são as plantas medicinal. Né? Vamos voltar esse estudo da morfologia e da anatomia, né, mais para alguns tipos de plantas, né, algumas espécies de plantas medicinais. Mas eu acredito que todos vocês já tenham estudado, já têm uma noção, né, do que se estuda referente à morfologia, como, como também a anatomia, né, porque vocês estudaram dentro da botânica, né, acredito que no ensino médio, e quando se estuda dentro da botânica, estuda-se voltado para os vegetais de uma forma geral. E eu falei, né, eu até não fazia parte da ementa, a classificação das plantas, mas eu achei de fundamental importância vocês terem o conhecimento, né, um pouco do conhecimento de como as plantas hoje elas se encontram, né, classificadas, né, taxonomicamente, que é no reino plantae. E vocês viram que dentro do reino plantae as plantas elas estão classificadas em grupos, né? E aí vocês viram desde as espécies mais simples, né, estruturalmente, fisicamente, até as mais complexas, que aquelas que são avasculares, né, que não possuem vasos, e que se elas não possuem vasos, elas são plantas simples, que nem raízes, caule, folhas elas apresentam, e a partir de plantas vasculares, que tem aquelas que possuem com e sem sementes, né, e aí nós vimos as gimnospermas e as angiospermas, todas duas têm sementes, mas a angiosperma são as espécies mais completas, né, e também as mais complexas, porque além de raiz, de caule, de folhas, elas apresentam flores e frutos, né, e o maior número de espécies de plantas medicinais está dentro do grupo das angiospermas. Lógico que tem espécies de gimnospermas, pteridófitas, mas o maior número está dentro do grupo das angiospermas. Então, agora nós vamos estudar especificadamente, né, essas espécies, tanto quanto a sua estrutura, a sua forma externa, que são os órgãos que a gente consegue visualizar a olho nu, né? Você pode pegar uma planta e aí você consegue visualizar a raiz, você consegue visualizar o caule, as folhas e os frutos. Então, quando eu estudo as partes das plantas, né? A, a, os órgãos das plantas, né? Que são as suas estruturas, a olho nu, eu estou estudando a morfologia, né? E essa morfologia é a morfologia externa, tá certo? E ela é importantíssima dentro da farmacobotânica, dentro da fitoterapia, porque muitas das espécies a gente consegue identificar só dentro da raiz, né? Por exemplo, o gengibre. Se você pegar a raiz do gengibre, né? Se você pegar a planta em si, e você olhar para a raiz, você já diz assim, aqui é o gengibre, né? Por quê? Porque é a parte da planta onde a gente faz uso como medicinal, né? Como uso terapêutico. Então, o gengibre, as partes que contêm lá substâncias metabólicas secundárias que têm a função, uma ação farmacológica, uma ação terapêutica, são as raízes. Então, por isso que é importantíssimo a gente conhecer as partes dessas plantas, os órgãos dessa planta, tanto de forma externa quanto interna, né? Então, quando a gente estuda os órgãos externos, as partes das plantas externas, aquilo que é as partes que a gente consegue visualizar, nós estamos estudando a morfologia,
né? Porque a morfologia, ela pode ser externa e interna. A morfologia, ela é a base do estudo da botânica, né? Como eu já havia comentado aqui, que todos vocês já estudaram a morfologia dentro da disciplina de botânica, assim como a anatomia, né? E ela é importantíssima também, o conhecimento das partes dessas plantas, desde a identificação dessas plantas também, né? Muitos taxonomistas, eles identificam só vendo uma folha, né? Vendo uma raiz, um fruto, ele já consegue identificar que espécie é essa. Então, estudar a morfologia externa, ela é importantíssima para a sistemática, para a taxonomia, também para a fisiologia, né, que está dentro da botânica. Aqui a gente não vai estudar a fisiologia, né, vamos estudar só morfologia e anatomia, que é um estudo que é de relevância e importância, tanto para a farmacobotânica quanto para a fitoterapia em si. Então, quando a gente estuda a morfologia externa das plantas, a gente está estudando a organografia. Então, já os livros mais modernos, né, eles já se referem à organografia, né, eles já nem citam mais morfologia externa, eles já falam em estudo organográficos, que é referente exatamente à morfologia externa, né, ao estudo das partes dos órgãos das plantas, né, a sua estrutura, a sua forma, que são as partes dos órgãos, como eu já falei, que a gente consegue visualizar. Então, quando a gente estuda esses órgãos que a gente consegue visualizar, nós estamos estudando a morfologia externa. E a anatomia, Alessandra, qual é a diferença da anatomia para morfologia? A anatomia é a morfologia interna. Então, eu só consigo estudar a anatomia com o auxílio de um microscópio. Por quê? Porque desde as células, né, que formam os tecidos, que os tecidos formam os órgãos das plantas que se organizam, né? Então, assim, a parte interna da planta, que a gente consegue visualizar as células, e as células, que aquele conjunto de células vai formar os tecidos, aquele tecido vai formar um órgão, né? Então, a gente só consegue estudar utilizando, né, um microscópio. Então, aqui, a gente vai ter mais ou menos uma noção, teoricamente, né? Mas depois nós iremos estudar essas partes internas, né? Essa morfologia interna, utilizando o microscópio no laboratório, né? Eu acredito que essas aulas práticas elas irão dar certo, né? E aí a gente vai para o laboratório, né? Estudar a morfologia interna, a anatomia das partes da planta, né? Então a gente vai estudar da raiz, da folha, do caule, do fruto, da flor, como também da semente. Para a gente poder estudar, né, visualizar, desde as células, os tecidos e os órgãos internos, essa planta, a parte da planta, né, precisa passar por um corte, quer ele longitudinal ou quer ele transversal, né, como vocês estão vendo aí na imagem, né, um corte quando ele é longitudinal, né, que é como se fosse na vertical, e o corte transversal, né, então eu pego um caule, eu posso fazer um corte longitudinal, né, assim como eu posso cortar ele transversal. Então aí eu vou ver uma diferença, lógico, quando eu pego um corte transversal de um corte longitudinal. Então, a anatomia ou morfologia interna, ela estuda a forma como as células, os tecidos e os órgãos das plantas, elas se organizam. Nesse primeiro momento, nós iremos estudar a morfologia externa, tá certo? Então, nas próximas aulas a gente estuda, na próxima aula a gente vai estudar a anatomia, né? Mesmo porque para não ficar muita coisa, que vocês já vão fazer a AV1, então aqui é só para não, como é que se diz, para a gente acelerar um pouco o conteúdo, né? Vocês não ficarem prejudicados. Então a gente precisa dar continuidade ao conteúdo, né, para não atrasar, tá certo? Então, aí a gente vai estudar inicialmente, porque os vegetais, né, os seus órgãos que a gente consegue visualizar externamente são a raiz, o caule, nós temos as folhas.
Essas partes, né, elas estão presentes em todas as plantas, todas as espécies? Não. Vocês viram que os musgos, né, que são plantas avasculares, eles não são constituídos por essas partes, não. Né? Raiz não possui raiz, não possui caule, não possui flor, fruto e muito menos folha. As espécies que apresentam esses órgãos já são as plantas vasculares. E existem algumas vasculares que nem apresentam essas estruturas de fato, né, é, organizadas, né, como a raiz, como o caule. Não, tem espécies que ainda, essas partes, elas não estão desenvolvidas, né, bem desenvolvidas. Então, as espécies que possuem, né, raiz, caule e folha, né, são as plantas vasculares, que são as pteridófitas. A partir das plantas vasculares com semente e sem semente também, tem algumas sem semente, né, apresenta raiz, caule e folha. Agora, as que têm todos esses órgãos aí, todas essas partes, são as gimnospermas, né? A angiosperma, a gimnosperma tem até semente, as angiosperma, que é uma planta mais completa, né, uma planta mais complexa, ela apresenta todos esses órgãos. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo com a morfologia e a anatomia de drogas constituídas de raiz. Então, nós vamos começar pela raiz, né? Nós vamos estudar a morfologia e a anatomia das raízes, né? E aí a gente vai voltar esse estudo aqui, como eu já falei, para as drogas, né? A gente vai estudar de uma forma geral todas as espécies, mas a gente vai voltar um pouco para citando como exemplo, né, as drogas vegetais, tá certo? Então, a primeira parte da planta, o primeiro órgão que nós vamos estudar são as raízes, né? Então, quando nós formos estudar, tivermos uma aula prática no laboratório, aí a gente vai, né? Primeira aula, vamos estudar a raiz, depois as folhas, o caule, né, a flor. Vamos por parte também, né? Porque aqui era, nós estivéssemos em sala de aula, conforme nós iríamos estudando a raiz, nós íamos tendo uma aula prática, né, para estudar a morfologia interna, a anatomia da raiz. Mas nesse momento, infelizmente, ainda não tem como nós realizarmos a aula prática, né? Por enquanto, não. Conforme o coordenador, a partir só no mês de maio, né? A partir do mês de maio. Então, assim, o que é uma raiz, né? Raiz é um órgão vegetal que não possui folha, nem folhas modificadas, né? É um órgão vegetal, não possui clorofila. Todas as raízes não têm clorofila? Não. A maioria é aclorofilada. Mas você pode observar que tem raízes que apresentam uma coloração verde. Então, essas raízes, elas possuem a clorofila, né? E a clorofila é o pigmento, né, que faz parte do processo da fotossíntese, né, que realiza a fotossíntese. Por isso que ela tem a coloração esverdeada, porque há uma quantidade muito pequena, mas tem, de clorofila, né? Então, assim, a maioria das raízes, elas crescem em direção à terra, né? A gente costuma muito observar mais as plantas, né, que estão fixas ao solo. Então, a maioria das espécies vegetais, a sua raiz tem um crescimento direcionado para o solo, né, sob o solo. Então, é subterrâneo, abaixo do solo. Esse crescimento a gente chama de geotropismo positivo, porque está em direção à ação gravitacional da Terra, em direção à Terra. Então, está a favor da gravitação. Então, por isso que é geotropismo positivo. Mas existem raízes, né, que elas crescem acima do solo, né, não somente abaixo do solo, que são as raízes aéreas, né, é muito raro a gente ver, mas existe, por exemplo, as orquídeas. Se você observar as orquídeas, as raízes das orquídeas são aéreas, né? Assim como também tem raízes aquáticas, né? Então, olhar ali para a Lagoa da Bastiana, você vê toda aquela vegetação de água
de aguapé, né? Algumas espécies de aguapé ali dentro, e as raízes, elas são aquáticas. Então, existem raízes terrestres ou raízes, agora eu esqueci o nome, subterrânea, tem raízes aéreas, assim como tem raízes aquáticas. Então, são três tipos de raízes, né, que os vegetais apresentam. E qual é a função da raiz, né? Qual é a função da raiz? É só fixar o vegetal lá no solo, né? Porque as aéreas não fixam, as raízes elas ficam acima do solo. Então ela não tem essa função de fixar. Então assim, a maioria, as funções são de fixar o vegetal, né, no solo e absorver a água e sais minerais, né? Então assim, as raízes elas absorvem do solo a água, que essa água ela sai da raiz para a folha, né? Por quê? Porque as folhas necessitam de água, né, para poder realizar a fotossíntese. Então essa água, ela não vem da chuva, né? Não é quando chove, então quando você agou que a planta vai realizar fotossíntese. Não, essa água que faz parte do processo de fotossíntese, as raízes, elas absorvem do solo, assim como os sais minerais, né? E os sais minerais, ele é absorvido em solução, né? As plantas não conseguem absorver um mineral, ele estando, né, sem ser dissolvido na água. Então, a principal função das raízes é essa, mas além de fixar, de absorver água e sais minerais, elas acumulam substâncias, né? E essas substâncias, elas são de reserva. Tanto nós nos beneficiamos dessas substâncias, que a maioria dessas substâncias são carboidratos, na forma de amido, né? Quanto a planta, o próprio vegetal, ele é beneficiado. Então, essa substância é de reserva para quando a planta necessitar, né? Igualmente, nós seres vivos. Nós temos as é, nossos lipídios, as nossas gorduras de reserva, né? Então, assim, se faltar carboidrato, então o organismo ele já começa a utilizar os lipídios, né? Então fica aqui de reserva. Tanto que tem, nós mulheres, né, a maioria tem um acúmulo muito grande aqui na região abdominal, né, da barriga, porque aqui há um maior número de células adiposas, né, que acumulam gordura. Assim são os vegetais, as raízes, né? Elas também acumulam essas substâncias que são de reserva, e a maioria são carboidratos. Né? E vocês podem ver na imagem ao lado, como mandioca, beterraba, cenoura, o nabo, tem a batata doce, né? Então, todos esses vegetais é, é, que a gente se alimenta, essas partes, são o quê? São raízes, né? Então, elas têm esse formato porque aí tem uma grande quantidade de substâncias, né? Substâncias em reserva. Além dessas substâncias, as raízes também, elas sintetizam hormônios vegetais, né? E a maioria desses hormônios, eles favorecem o quê? O amadurecimento e o crescimento do vegetal, né? Então, os hormônios eles são utilizados pela própria planta, lógico, para poder ajudar no seu crescimento, no amadurecimento do fruto, né, no seu desenvolvimento. E um desses hormônios é a citocina, né, citocinina. Além desses hormônios, né, elas também sintetizam metabólitos secundários, que aí é o que está presente nas plantas medicinais, né, que são as substâncias que de fato têm uma ação farmacológica, né, tem uma ação biológica. É por isso que tem vegetais que é utilizado somente as raízes, né, porque é a parte, o órgão da planta que há a produção desses metabólicos, né, dessas substâncias. Então, o gengibre, a gente utiliza a raiz, né? A aroeira, a gente não utiliza a raiz da aroeira, né? A gente utiliza a casca, porque é na casca que há a formação desses metabólicos secundários. Então, assim, tem estudiosos que estudam todo o processo metabólico, como é formado dessas substâncias na parte do vegetal, né? E aí, se você pegar um livro, que é chamado um livro de farmacognosia, ele vem trazendo todas as classes. Eu tenho esse livro aqui em casa, né? Quando eu era aluna de iniciação científica,
que eu estudei, que eu trabalhei, né, como eu já falei para vocês, com a fitoquímica, né, só que eu trabalhava com bufudines, né, o que é um sapo. Então, assim, o professor pediu para que a gente comprasse esse livro, porque ele é um livro completo, ele tem lá todas as classes metabólicas, e além de trazer informação dessa substância, ele traz todo como é sintetizada, né, essa substância, a rota metabólica, né, dessa substância, para você ver, assim, o nível de conhecimento com relação a essa substância, porque ele já tem até a rota metabólica, né, como que essa substância, elas são sintetizadas nos vegetais, né, então, assim, é altamente complexo, né, se você pegar uma rota de um alcaloide, né, de uma saponina. É um processo assim muito complexo mesmo, como essas substâncias elas são sintetizadas, né, pelo próprio vegetal. Então, essas são as principais funções das raízes, né, fixar, absorver água e sais minerais, acumular substâncias de reserva, sintetiza hormônios também, só que os hormônios são vegetais, assim como os metabólitos secundários, certo? E de onde é originada essas raízes, né? Qual é a parte, assim, da planta que há a formação das raízes? As raízes, elas são originadas a partir da radícula do embrião. Então, assim, ela se forma quando a semente ela começa a germinar. E a radícula é uma região do embrião, como vocês estão vendo aí a semente, né, ao lado, e essa partezinha verde, né, chamada de embrião, que é a parte da semente que está toda a informação, né, que vai formar, que a planta vai se desenvolver, todas as partes da planta, ela é desenvolvida a partir do embrião. E a radícula é a que origina a raiz, aí tem o caulícula, que origina o caule, e a germícula, que origina as folhas, né? A gêmula, como vocês estão vendo aí. Então, assim, quando a semente ela começa a germinar, a primeira parte, o primeiro órgão da planta a se formar é a raiz. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, para vocês verem como que a raiz, ela germina, tá certo? Eu vou colocar aqui, vocês vão me aguardar aí um momento, eu vou fechar aqui, e eu vou tentar colocar um vídeo aqui, eu vou parar a apresentação, só parar aqui um pouquinho, tá certo? Para vocês visualizarem como é. E a semente é um videozinho curto, mas que é bem interessante. Deixa eu só abrir aqui o vídeo para ver se aparece aqui na minha tela. Eu vou tentar, porque eu tentei salvar, tá aqui no WhatsApp. Deixa eu ver aqui, tá certo? Eu coloquei aqui, só um momento. Eu vou ligar aqui esse vídeo. Ver se é isso. Para ver se vocês conseguem visualizar, que é muito interessante. É um vídeo curto, mas ele é bem interessante. Espera aí. Eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês virem esse vídeo. Vocês vão ver se estão vendo ou não, tá certo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim. Pronto, então vai começar, viu? O vídeo, como é que a raiz, tá travando, né? Vou achar aqui. Tá travando um pouquinho. Deixa eu ver se esse é esse. Pronto. Olha, vocês estão vendo a raiz, é a primeira
parte da planta a ser formada, né? É a raiz. E é a partir da radícula, né? A radícula do embrião. Olha, esse daqui ele está mostrando a formação da folha. Eu vou parar aqui, porque não é esse, viu? Espera ainda, eu vou colocar aqui o outro. Porque eu estou vendo que esse aqui é só da parte da... Mas eu vou colocar esse aqui. Eu acabei salvando é esse daqui, tá bom? Vamos aguardar um momento. Pronto, esse aqui é que mostra mesmo a formação da raiz. Vocês estão vendo? E lá é a folha. Não, não tá aparecendo nada aqui ainda não. Ah, pera ainda, um momento. Eu esqueci de compartilhar. Vou compartilhar agora. Pronto, agora eu vou compartilhar. Vocês estão vendo? Estão visualizando? Sim. Pronto, aí vai começar, ó. Ele coloca a semente, vou colocar aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui, aí vai mostrar somente a raiz. Aí ele diz os dias aí, ó, 7 dias, né? 8 dias. Aí conforme a planta vai se desenvolvendo, né, as outras partes, aí a raiz ela vai crescendo em direção à terra, né? Essa daí é subterrânea. Então o crescimento dela é direcionado ao centro da terra, né? Então, por isso que é chamado de geotropismo positivo, porque é a favor da ação gravitacional, né? Que é em direção ao centro da Terra. Aí vocês estão vendo, ó, que as raízes nela já estão bem mais espessas. Onde tiver água, nutriente, ela vai crescendo, né? Vai se desenvolvendo. Aí é toda a parte, toda a raiz que absorve água? Não, né? Não é todas essas raízes que estão absorvendo água. Tem raízes específicas, né, para poder absorver água e sais minerais. Elas estão se desenvolvendo, né? E tem a raiz principal e tem as raízes secundárias, terciárias e quaternárias, que a gente vai já ver. E aí tá a plantinha, né? Desenvolveu. É uma planta simples, não é uma planta tão desenvolvida, mas ela tem raiz, ela tem caule e tem folhas. Pronto, não é interessante?
É um processo simples, né, que vocês estão vendo aí, aparentemente parece ser simples, mas não é, mas muito interessante, né, o desenvolvimento da raiz. Deixa só eu voltar aqui para a apresentação. Então, assim, a raiz, todas as raízes, elas se originam a partir da radícula do embrião? Não, né? Tem raízes que se originam a partir do quê? Do caule, né? De pontos, né? Que é chamado de gemas, lateral, né? Que está presente no caule. Então, essas folhas, elas são desenvolvidas a partir do caule, essas raízes, né? Então, são chamadas raízes adventícias, né? As raízes que são originadas tanto do caule, né? Ou gemas caulinares, como vocês podem ver aí na imagem, como das folhas, e também das folhas, Alessandra, sim, tem raízes que são formadas a partir das folhas, né? Gemas foliares. Então, são chamadas de raízes adventícias, né? Tem plantas que não têm semente, né? Ela possui raiz, mas ela não possui semente, ela não produz semente. Então, essas é que as raízes são originadas a partir do caule, né? Por exemplo, as criptógramas, né? As vasculares, mas que não têm semente, que são as pteridófitas, que a gente estudou na aula passada. O sistema radicular dela é do tipo adventícia. E se é do tipo adventícia, é porque as raízes elas foram formadas a partir do caule, né? Então, o exemplo é o milho e a cana-de-açúcar, né? Que são angiospermas, mas que suas raízes não são originadas a partir da radícula do embrião, mas sim a partir do caule, né? Então, as raízes, ela pode originar, repetindo, da radícula do embrião, né? Ou do caule ou gemas caulinares, não especificadamente dessas gemas, pode ser de alguma parte do caule, ou de gemas foliares, né? Existem dois tipos de raízes. Olha, existe a raiz que é chamada pivotante ou principal, e existem as raízes fasciculares, né? E aí vocês estão vendo através das imagens, que aparentemente elas são semelhantes, elas são iguais, mas não são, são semelhantes, mas iguais não. E qual é a diferença da raiz pivotante para a raiz principal, né? Oi. Desculpa atrapalhar, mas para mim não está aparecendo a slide. É só para mim. Não, eu acredito que para os demais, né? Tá aparecendo? Não. Pronto, eu acho que é porque eu não Não. compartilhei, gente. Desculpa aí, que é um negócio complicado. Esse, esse modo remoto. Estão vendo agora? Estão Sim. vendo, Sim, agora né? apareceu. Pronto. Então, assim, né? Como eu estava falando, existem dois tipos de raízes. Tem raízes que você pegar, você já consegue identificar, né? Então, tem a raiz pivotante. Qual a diferença, Alessandra, da pivotante para a fasciculada? Olha, a pivotante, vocês viram que quando a semente ela está germinando, há a formação, né, de uma raiz que ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo horizontalmente, vai crescendo e vai engrossando. Então, essa raiz, que é chamada, que é a primeira a ser desenvolvida, é chamada de raiz pivotante, né? Ou principal, como vocês podem ver na imagem. É a central, é a grossa, a mais grossa, que não é nem que é a mais grossa, é que vai engrossando na base, né? Então, na extremidade dela, ela é bem fininha, mas já na base, né, próxima ao caule, ela já apresenta, né, um diâmetro maior. Então, essa daí é a raiz principal ou pivotante. E a partir da principal é que vai formando, né, as raízes secundárias, que a partir das raízes secundárias vai originando as raízes terciárias, quarteárias e assim sucessivamente. Então, se eu pegar uma raiz, eu sei identificar se ela é pivotante ou não, né? Por conta desse eixo central, vocês podem ver aí, né? No qual a sua extremidade ela é mais fina. Então, essa é a pivotante ou principal.
E as fasciculadas, Alessandra? Vocês estão vendo aí que, em termos de diâmetro, elas têm o mesmo diâmetro, né? Você não vê uma mais grossa, outra mais fina, não. Você está vendo aí a variação no comprimento, mas em termos de diâmetro, não. E essas raízes, né, chamadas de raízes fasciculadas, elas lembram o quê? Uma cabeleira, né? Pela quantidade, né, de raízes, que elas partem de um ponto, né? E aí várias raízes são originadas com o mesmo diâmetro, como eu já falei. E qual é a diferença da pivotante? É que elas não são originadas a partir da germinação da semente, né, da radícula, do caule, né, de gemas caulinares ou de outras partes do caule. E elas são denominadas de adventícias. Então, quando eu digo que a raiz é fasciculada, eu posso dizer que elas também são adventícias, porque é a mesma coisa, ou fasciculada ou adventícia. E a principal, Alessandra, que eu não estou conseguindo visualizar aí, a principal tem espécies, nem todas, né, as que têm semente. Quando a semente ela germina, a principal degenera, né? Ela morre, então fica somente a fasciculada, né? Então tem espécies de plantas que não possuem uma raiz pivotante principal, ela só possui uma raiz, o tipo de raiz dela é fasciculada. E tem espécie que ainda é formada a principal, mas após a germinação da semente, após a sua formação, ela degenera, ela morre e fica somente a fasciculada ou adventícia, né, que é a mesma coisa. Aí diz assim, que lembra uma cabeleira, né, e lembra mesmo, pelo número de raízes, né, a quantidade lembra realmente, né, um monte de cabelo, né, cabeleira. Então aí nós temos dois tipos de raízes, né? A pivotante ou principal e tem as raízes fasciculadas. Nós classificamos as raízes de acordo com alguns critérios, né? Então, assim, eu posso classificar as raízes, né? As raízes são classificadas conforme a sua origem, como a gente acabou de ver, né? O meio onde essas raízes se desenvolvem e sua função principal. Então, as raízes são classificadas levando em consideração principalmente esses três critérios: a origem, o meio onde se desenvolve e a função principal. Quanto à origem, né, que eu acabei de dizer que elas podem ser formadas a partir da radícula ou do caule, ou gemas caulinares ou gemas foliares, né? Então, assim, se elas são desenvolvidas a partir da radícula do embrião, elas são raízes normal ou pivotante, que a gente acabou de ver o que é uma raiz pivotante, né? Então, assim, ela originou da radícula, pronto, então ela já é uma raiz normal ou pivotante. Vai ter lá a raiz pivotante, né? E exemplo que eu posso dar aqui para vocês são duas plantas medicinais, que é a alteia e a abutua, que não é uma espécie endêmica aqui do Brasil, né? A gente pode encontrá-las aqui, mas elas não são endêmicas. A alteia, ela é rica em mucilagem. Mucilagem é um tipo de, de, de solução, né, que é composta por polissacarídeo. E muitas dessas raízes, elas produzem para poder facilitar a penetração, né, quando essas raízes estão em desenvolvimento, para que elas penetrem no solo sem sofrer danificação, né? É tipo uma substância para poder lubrificar. Quando as raízes estiver crescendo e perfurando o solo, adentrando o solo, elas não sofrerem danificação, né? Até mesmo chegar a quebrar, o solo, né, maltratar. Então, elas produzem esse tipo de substância exatamente para isso, para evitar a sua degeneração no processo de crescimento, né, no solo. E tem a abutua, que é rica em alcaloides. Alcaloide é uma classe de metabólico. Então, assim, a alteia, o tipo de raiz dela é a pivotante, né? E raízes adventícias. Então, quanto à origem, eu acabei de falar, raiz adventícia é quando o quê?
elas são formadas a partir do caule ou de folhas. Então, as raízes são adventícias, né? Que é como se fosse uma peruca, né? Cabeleira, né? Que atribui genericamente de cabeleira, né? Porque lembra cabelos. Então, assim, esse tipo de raiz é chamada raízes adventícias, não esqueça, e ela se desenvolve a partir do caule ou de folhas, e a gente também pode chamar de raízes fasciculadas. Então, quando falar em raiz fasciculada, é a mesma coisa de raiz adventícias, né? Raiz normal, a mesma coisa de raiz pivotante ou principal. Aqui é só para dizer com relação à origem, né? A formação dessas raízes, elas são classificadas em raiz normal ou raiz adventícia. São os dois tipos de raiz que eu mostrei para vocês há pouco tempo. Então, a Héria salsaparrilha, né, é uma espécie também medicinal, e o tipo de raiz dessa planta é do tipo raiz adventícia. Vocês podem ver que ela parte do caule, né, num ponto só, né, ela parte de um ponto só e origina várias raízes, né, um sistema radicular. No final desse conteúdo, eu vou falar mais de outras espécies medicinais, né, aí as suas propriedades, né, para que serve, né, a utilização das raízes dessas plantas, tá certo? Aqui a gente só está falando da questão da morfologia dessas raízes. Quanto ao meio onde se desenvolve, então, assim, as raízes, elas se desenvolvem no subsolo, pode ser as terrestres, elas podem se desenvolver acima do solo, que são as aéreas, e no meio, né, na água, que são as raízes aquáticas, né? Então, quanto ao meio onde se desenvolve, tem as terrestres, aéreas e as aquáticas. Raízes aéreas, né, são as encontradas expostas ao ar livre, né? Então, assim, o próprio nome já diz, a aérea que é ar, né? Então, são encontradas ao ar livre, expostas ao ar livre. E a gente pode denominar essas raízes conforme as suas funções. Então, assim, existem vários tipos de raízes aéreas com funções específicas, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, as raízes fixadoras, né? Então, essas raízes, elas precisam de um caule, de outra planta, para elas poderem se desenvolver. E elas fixam, né? Nessa planta, vamos dizer assim, hospedeira, né? Que ela se hospeda. Então, essas raízes, elas fixam no caule para poder elas se desenvolverem, né? Apresentam cloroplasto na região cortical externa, depois a gente vai saber o que é essa região cortical, né? Que confere, muitas delas, uma cor esverdeada, mas nem todas elas possuem clorofila, como eu já havia falado para vocês. Aí tem uma espécie chamada Diera, que é Dera relax, que é uma planta medicinal, como vocês podem ver aí. Então, a raiz dela é do tipo fixadora. Ela cresce, ela se desenvolve, né, tendo uma outra planta como hospedeira, né? Então, não é no solo, diretamente no solo, que essas raízes elas ficam, elas precisam de uma outra planta. E essa era, né, ela é uma planta medicinal que aqui ela já dá algumas propriedades, que é as folhas, né, que são empregadas para tratamento de feridas, na forma de decocto. As raízes são em forma de grampo, vocês podem ver aí ao lado, são chamadas raízes grampiformes, porque elas têm um formato de um grampo, na imagem não dá para a gente visualizar muito bem. Elas têm, assim, um formato como se fosse de um grampo, por isso que é chamado de raízes grampiformes, né? E elas fixam mesmo no caule, né, de outro vegetal. Também são ricas em mucilagem, o que facilita a sua fixação ao suporte. Então, esse tipo de raiz, chamada raiz fixadora, porque está relacionada à sua função, que é fixar outra planta, né? Para ela poder se desenvolver. Aí nós temos também aqui a baunilha, né? Baunilha também é uma planta medicinal, que os seus frutos são utilizados no preparo de alimento e medicamento, né? Então, ela precisa se fixar a uma planta para poder
ela se desenvolver. O imbé, as raízes partem de nós caulinares, né? Então, assim, não é da radícula, é uma raiz adventícia e se endereçam para a terra. Então, assim, essa daí, o tipo de raiz dela vai se fixar no solo, né? Então, parte do caule, porque não dá para a gente ver aqui muito bem a imagem, mas essas raízes elas vão partir aqui do caule, né? E elas vão começar a se desenvolver, a crescer em direção ao solo. Então, quando elas chegam no solo, elas se fixam, né? Elas não vão adentrar, não vão perfurar o solo, elas fixam ao solo, né? Não é que elas vão adentrar e começar a se desenvolver no subsolo, não. É só para poder dar um ajuste, dar um suporte a essa planta. Então, a função dela é essa, é somente fixar para dar um suporte à planta. E ela sai, né, ela é originada, ela é formada a partir, né, do caule, de nós caulinares, né? Aqui não é mais nem da gema, é de nós caulinares. Também são pontos no caule que desenvolve, e essas raízes, a partir desses nós, elas se desenvolvem. E são chamadas, lógico, de raízes, né, adventícias, certo? Nós temos aqui outro tipo. Existem dois tipos de raízes aéreas, né? Que elas também são fixadoras, fixam a casca de algumas árvores para poder se desenvolver. Só que existem dois tipos. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar nesse tipo de plantas, que elas são muito comuns, né? Que são as epífitas, raízes epífitas e raízes endófitas. E qual é a diferença, Alessandra? As raízes epífitas é que elas fixam as raízes, elas fixam a casca de outra planta, mas é mesmo só para sobreviver, né? Elas não adentram essa parte do seu hospedeiro, que é o caule. As raízes não adentram, né? Elas não prejudicam essa planta, né? Elas ficam só lá, fixa para poder, né, essa planta sobreviver, pegar sol, né? E as endófitas é o contrário das epífitas. Elas causam danos ao hospedeiro, né? A planta que ela vai fixar para poder sobreviver. As raízes penetram no tecido da planta hospedeira para poder sugar os nutrientes, porque ela não realiza fotossíntese, né? As epífitas realizam fotossíntese, produz suas próprias substâncias orgânicas, mas as endófitas não, né? As plantas que têm raízes endófitas, chamadas raízes endófitas, elas causam danos, às vezes chega até matar a planta hospedeira, né? Porque ela tá ali, é um parasita, então ela vai sobreviver às custas daquela outra, da planta hospedeira, da planta que ela hospedou. Então, aí tem dois tipos, tem um tipo de epífitas, que são as orquídeas, né? Todas as espécies de orquídea, as suas raízes são epífitas, né? Ela fixa a casca da planta, o caule, mas ela não causa nenhum problema, ela não absorve água, não absorve sais minerais, não absorve nutrientes, nada, fica só lá. E as endófitas, sim, né? E existe, eu trouxe aqui, existe mais espécies, mas eu trouxe aqui para vocês, que são as mais comuns, né? E as ervas de passarinho, alguém de vocês já tem conhecimento, já viu? Essa planta, vocês estão vendo aí, é um emaranhado, né? Quando eu era criança, que eu já morei na zona rural, eu pegava muito essas ervas de passarinho para poder preparar a comida como macarrão, né? Porque elas são bem fininhas. Então é como se fosse, é bem semelhante ao macarrão, né? Então eu brincava muito com essa planta, porque a gente tirava e dizia que era o macarrão. Então ela hospeda, né? Ela fixa na planta hospedeira e começa a sugar a seiva dela, né? Para poder pegar os nutrientes dessa planta e sobreviver. Porque você vê até a coloração dela aí é meio amarelada, né? Porque ela não realiza fotossíntese, né? E o nome científico é Cuscuta imbelata. E o cipó-chumbo também, né? Vocês podem ver aí esse emaranhado de folhas.
essa parte aí condensada de folhas é que é o cipó de chumbo. Então, as raízes, né, dessa planta penetra a, a planta hospedeira e aí começa a sugar, né, os seus nutrientes, tá certo? E a planta, muitas delas, dependendo das suas condições já, onde ela vive, né, a planta pode chegar a morrer, né? Porque aí é uma competição. Ela está competindo com a planta hospedeira. Então, nós temos dois tipos de raízes, né, aéreas que se fixam sobre a casca de certas árvores, que é epífitas e endófita. E essas raízes, né, essas plantas que possuem essas raízes, elas são chamadas também de plantas epífitas e plantas endófitas, tá certo? Tem outro tipo de raiz, né, aérea, que são chamadas raízes suportes ou raízes escoras. Essas raízes também, elas são adventícias. Por quê? Porque elas são originadas a partir do caule, né? Então, aí vocês podem ver, um exemplo é o milho, aqui não é muito claro, né? Nessa imagem colorida, que mostra os pezinhos de milho, você não consegue visualizar esse tipo de raiz, mas ao lado eu coloquei uma que mostra. Então, as raízes partem do caule e começa a fixar no solo, né? Que é para dar suporte, que é para dar sustentação à planta. E as espécies encontradas no mangue vermelho, né? A Rhizophyra mangli, são espécies que têm esse tipo de raiz suporte ou raízes escoras, né? O mangue, eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade, é um tipo de bioma que ele é pobre tanto em nutrientes, o solo dos mangues, quanto em oxigênio, né? Então, é um solo muito pobre e ele é encharcado, né? É um tipo de bioma que ele é encharcado, ele passa a maior parte do ano com água, né? Então, lá devido à presença de muitos micro-organismos, então lá o solo, o meio lá ele é pobre em oxigênio, né? Então, assim, essas raízes, a função dela é aumentar a sustentação da planta, porque muitas delas crescem, tem um porte muito alto, o tronco, né, o caule, é um pouco fino, e aí a planta pode chegar a sofrer uma certa inclinação e até cair, né? Então, essas raízes é uma estratégia, né, das plantas, plantas são inteligentes, né? Então, assim, é uma estratégia das plantas dar um suporte maior a esse caule. Então, aí começa a nascer, né, várias raízes a partir desse caule, e aí essa planta, ela vai tendo, né, uma maior sustentação. Essa espécie Rhizophyra mangli, que é encontrada no mangue vermelho, né, que tem um mangue preto, mangue branco, e tem um mangue vermelho, elas são medicinais, né? Essas plantas, elas são ricas em taninos, nas raízes dela, você encontra uma grande quantidade de taninos, tanto nas raízes como no caule, né? E parte dessas plantas, as raízes, né, e o caule já vem sendo estudado e já tem ações terapêuticas comprovadas, né, como empregada contra diarreias, desinterias e hemorragias, né? Então, ela é uma planta medicinal. Então, vocês podem ver aqui, que eu trouxe umas imagens, vocês estão vendo? Vocês estão visualizando, pessoal? Sim. Sim, né? Sim. Pronto. Então, estão caladinhos. Então, vocês podem ver aí, né? Que imagem belíssima. Porque se você olhar para um tronco desse pessoalmente, né? Aí você vai achar que aqui são vários caules, mas não é, né? Tipo uma cortina, né? E essa cortina aqui são raízes, né? Que parte de partes do caule. Então, como essa raiz, o tronco dessa planta é muito grande, né? E essa planta ela é muito alta, então ela começa as raízes caulinárias a se desenvolverem para dar uma maior sustentação a essa planta,
né? Vocês podem ver também essa outra imagem aqui, ó, que é no mangue. Estão vendo as espécies? Elas começam, as raízes. Você acha que elas estão emergindo, né, sendo originadas de dentro da água para fora. Mas não é não, é do caule, né, das plantas para o solo, né? E aí elas se fixam e dão uma sustentação maior a essas espécies, né? Essas plantas. E aí você pode ver também essa daqui, né? Uma planta com um tronco mais simples, né? E aí você visualizando, né? Acha que também é caule, faz parte do caule, né? São caules que se enraizaram no caule principal. Mas não, aqui são raízes, né? Então, essas raízes, todas elas são do tipo adventícias, né? Porque elas originaram a partir do caule. E aí ela está dando uma maior sustentação, né? Está fixando mais o caule principal no solo. Então, esse tipo de raízes chamadas suporte ou escoras, né? Existe também raízes aéreas do tipo respiratórias, né? Então, elas respiram, Elisandra, sim, elas respiram, né? Elas precisam se desenvolver do solo, né? Para o meio aéreo, para elas poderem captar oxigênio. Por quê? Porque elas se encontram no solo que é pobre em oxigênio, que eu acabei de falar para vocês, que é o mangue, né? O mangue, ele tem um solo encharcado, quando não coberto por água, ele passa a maior parte do tempo com água, encharcado, e devido à presença, como eu já falei, de grande quantidade de micro-organismos, né? E os micro-organismos, através das suas atividades, eles consomem muito oxigênio. Então, aí o solo ele fica pobre em oxigênio. Então, a estratégia que a raiz tem para poder sobreviver, elas começam a crescer, né, para fora, né? E aí essas raízes, elas têm os orifícios, as suas extremidades, essas extremidadezinhas. Não sei se vocês estão vendo esse pontinho preto, né? Bem pequenininho aqui, que a imagem está pequena, que é o chamado, essa espécie aqui é chamada de mangue branco. Então, as raízes dela, né, começam a emergir, ó, de forma aérea, né? Então, fica essas pontinhas para fora, essas pontinhas que já é absorvendo o oxigênio. Então, ele tem orifício, né? Uns orifíciozinhos assim que capta na extremidade da raiz, né? Que capta esses oxigênios, que capta o oxigênio do ar, né? Para poder as raízes sobreviver. E esses orifícios é chamado de lenticelas, né? E essas lenticelas, esses orifícios, é mais conhecidos como pneumatoides, que é capaz de aproveitar o oxigênio do ar. Então, é assim que as raízes, elas captam o oxigênio do ar, né? É emergindo, né? É crescendo para o meio aéreo. E aí, esse tipo de crescimento não é para o centro da Terra, né? É contra o centro da Terra. Se é contra o centro da Terra, é chamado de geotropismo negativo, né? Porque ela precisa, para poder sobreviver, captar o oxigênio, e é dessa forma que as raízes captam, né? É crescendo contra o centro da Terra, que é o geotropismo negativo. E a imagem de baixo, vocês já podem ver as raízes maiores, né? Mais desenvolvidas, né? A extremidade dela, com as lenticelas, com os orifícios, que é conhecido também como pneumatoides, que captam o oxigênio do ar, ó, já num tamanho bem maior, que ainda está no início do crescimento, né? Está na superfície do solo. Aqui ela já está no meio aéreo mesmo, né? Então ela começa a captar oxigênio. É uma estratégia da planta. Ela está no meio pobre em oxigênio, não tem, então vamos criar uma estratégia. E aí ela cria essa estratégia para poder não morrer e conseguir sobreviver nesse meio, e essas espécies se adaptaram a esse bioma, né? Então, aí nós temos outro tipo de raízes chamada respiratórias
ou pneumatóforos, que são os mangue branco, que é a Avicennia tomentosa, né, que possui esse tipo de raiz, né, sistema radiculado tipo respiratório, certo? Então, a gente vai encontrar nos mangues, não é em qualquer lugar não, viu? É somente nos mangues, espécies, né, nativa dos mangues. Nós também temos um tipo de raiz aérea, né, as raízes tubulares, né, que tem outra função, lógico. Elas são encontradas mais em árvores tropicais e subtropicais. Vocês estão vendo aí que a raiz, ela tá no meio aéreo, né? São muito grossas em forma de tubos, né? Essas árvores, essas raízes. E ela se desenvolve junto à base vegetal, junto ao tronco, né? Para melhorar também a fixação do vegetal, para dar uma sustentação melhor a essa planta, né? E tem raízes essas raízes tubulares, né? Que ela enquanto tiver espaço, ela está crescendo, né? Ela atinge assim uma área bem significativa, né? Essas raízes tubulares. E aí nós temos dois exemplos, que é o pau-d'alho, né? E é a copaíba, né? E pau-d'alho, porque se você tirar a casca dessa, ou então mesmo a casca do caule ou a raiz, ela emite, né, um cheiro como o do alho, né? Por isso que é chamado de pau-d'alho. E as cascas são ricas em óleo essencial, é uma planta medicinal e já comprovada cientificamente em vários produtos fitoterápicos, né, com o óleo de copaíba. E a parte utilizada também, a parte utilizada dessas plantas são as folhas e cascas, não são as raízes, né? São as folhas e as cascas, que se extrai principalmente óleo essencial, né, das cascas. E tem já as propriedades medicinais comprovadas, que elas são insetífugas e inseticidas, né? Além de outras ações terapêuticas. E as raízes terrestres, né? Nós temos aqui as raízes terrestres, que são as mais comuns, né? E as que a gente conhece, mais, né? São as raízes terrestres, são as que estão sob o solo, né? São as subterrâneas, e você encontra ela dos dois tipos, tanto normais, pivotante, quanto adventícias, né? Então, existem dois tipos de raízes. E tem aquelas que acumulam reservas nutritivas e tem aquelas que não acumulam, né? São as tuberosas e as não tuberosas. Aí nós temos um exemplo aqui, primeiramente, das não tuberosas, né, que é uma planta medicinal, que é o caçuz do Brasil. Nós temos, né, a que acumula reserva nutritiva, também é bem conhecida, que é a Ginseng do Brasil, né? E aí vocês podem ver que a alcaçuz do Brasil, a raiz ela é normal, né, não é adventícia, ela é normal pivotante, e é a alcaçuz do Brasil, né, ela é normal, o tipo de raiz dela. E nós temos a tuberosa, essa mais grossa, que tem aí uma grande quantidade de reserva nutritiva, né, uma espécie, um arbusto, né, uma espécie de pequeno porte, essa Ginseng do Brasil, e também ela é medicinal, né? E as raízes tuberosas. Tuberosas são aquelas que, eu já falei para vocês, que as raízes que acumulam, né, reservas nutritivas, tá certo? E aí nós temos aqui umas bem comuns, porque aqui faz parte da nossa alimentação, né? A cenoura, a reserva que ela acumula é na raiz principal, ainda tem essa diferença, né? Aí isso aí é uma raiz, na cenoura é uma raiz. Aí é porque ela está com uma grande quantidade de pigmento amarelo, e que também produzem pigmentos, né? E a raiz principal é que está acumulando as substâncias, né? Isso daí é a reserva, a raiz principal. Nós temos a mandioca. As substâncias, elas são armazenadas nas raízes secundárias, que depois a gente vai falar sobre essas raízes secundárias, que elas são formadas a partir da principal, vocês viram lá.
A principal começando a se desenvolver, né, a penetrar o solo, e a partir daquela principal começou a nascer ramozinhos. Então, aqueles ramozinhos, se ela for originada da principal, elas são secundárias. Se a secundária começar a originar as raízes, elas já são a terciária. Se a terciária, se emergir raiz da terciária, já são as quaternárias e assim sucessivamente. Então, na mandioca, a reserva ela está nas raízes secundárias. Nós temos a batata doce, que também é uma raiz tuberosa, e o nabo, né? Aí tem a batata inglesa. A batata inglesa, ela tanto é originada a partir da raiz, como a partir do caule, né? Tanto que eu não coloquei aqui não, porque a maioria das raízes das batata inglesa, elas são formadas, formada não, aquela reserva nutritiva é acumulada no caule, né, da planta. Mas existem algumas que são provenientes da raiz, né, só o acúmulo de nutrientes. Pessoal, vocês querem um intervalo? Agora já são 8 horas. O que vocês acham? Vocês querem só 8h10? Hein? Intervalo, Então, assim, professor. querem intervalo, né? Então, a gente vai parar aqui, na volta eu concluo o conteúdo, e aí a gente vai para os artigos, e depois a gente vai, vocês vão se exercitar, tá certo? Então, na volta eu dou continuidade. Então, vamos parar aqui um pouquinho, porque já são 8h07, e vocês, né, vão tomar uma água, jantar, e aí a gente retorna. Vou só parar aqui. Tá ok.